Boa noite. A gente teve um problema de conexão. Parece que nossa internet hoje não está ajudando. Vamos esperar as pessoas entrar. Sara já entrou. Colaborando. Esperar. Esperar as meninas voltarem. Queria dizer que essa live faz parte, mais uma vez, né, para ficar registrada aqui, que essa live faz parte do projeto. Chamar Gisele. Pronto, Gisele, já te chamei. Então a gente vai estar conversando um pouco sobre medusas, né? Só para nortear um pouquinho e contextualizar, a medusa surge ali em 2017, 2018, dentro de uma disciplina, e a gente queria discutir muitas questões. Olá, Anderciele. Queria discutir muitas questões do machismo, do patriarcado, da violência. Olá, Gi. Oi, Gabriel. Tá Tá me linda. ouvindo? Estamos lindos e lindas. A nossa Todas de conversa batom. tá demorando, né, Gisele? Mas a gente vai ser insistentes. É, talvez role ainda uma trava, porque acho que deve ser o Instagram, viu? Meu amor, é um elenco muito pesado. O Instagram não suporta. Olá, florescimento. A gente está falando ali, Cida. já que entrou e já que estava no início do processo, né? Ali em 2017, já que fez parte do processo. Então, Gil, eu estava falando que esse processo ele surge em 2017, com a Medusas versão 1, né? Que tem a Tainara, a Sim, Mônica, e a gente estava muito ali no palco, presos ainda a essa questão da italiana, do palco italiano, e de quem veio e quem. sim. Já em Medusas 2, a gente consegue extrapolar, né, Gil, essa questão da caixa cênica. Então a gente vai para debaixo da árvore, vai para a terra. Uhum. A gente vai para um espaço mais alternativo possível, né? Isso. Então acho que Gisele pode se apresentar, dizer quem é essa mulher, quem é essa atriz. Então, me chamo Gisele Lua. No momento eu sou artista. Estava me aventurando em produção, pesquisadora. E aí tô me envolvendo nas terapias. Sou daqui, do Juazeiro, do Norte. Mas eu adoro o Crato. Queria muito ser adotada pelo Crato, mas tudo bem. Curso teatro na URCA. E estamos aí caminhando. Sim. Gisele está ali desde o início, né? Na verdade, Gisele a gente trabalha junto, né, Gisele, há muito tempo. Desde Eu muito. já sou sua atriz. E ela começa ali em Medusas, já em 2017. Nessa configuração, né, que a gente já pensa o ritual às deusas mães, Gisele não representa um personagem, né, Gisele? Pera, sim. Eu estava falando assim que agora no ritual às deusas mães, a gente já não está mais nessa questão de representar um personagem, Uhum. a gente vivencia um ritual, que é o Sim, ritual às deusas. a gente toma várias referências da nossa vida também, que partilha com a Deus em si, que a gente leva, né? E aí a gente se, digamos que tomamos um pouco da energia da Deus em si para a vida e também muita coisa que se conecta, né? Que faz nexo. Deus Assuna, né? A personificação da luz solar. Para mim foi um momento assim bem próspero da minha vida. E como ela rege os ciclos da vida agrícola, da vida em si, da energia, né, solar. Então tem muita conexão com o que eu vinha me tornando na época que Suna me conheceu, que eu conheci Suna. Sim. E quando você está ali, Gisele, nesse ritual, né, nessa relação com fogo, né, que é muito presente Uhum. na sua representação, não representação, na sua presentificação e no seu ritual, o fogo está ali muito presente e o elemento terra. E essa Sim. questão do ritual com o incenso, então
Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses elementos que tu utiliza na tua performance. A simbologia de Suna, por conta que ela é a personificação da luz solar, né? Ela é bem. Os símbolos dela e os ritos para ela são símbolos círculos, símbolos redondos. E aí, quando eu venho com a ideia de trazer uma defumação, um defumador que a imagem dele, né, o formato é o redondo, é uma saudação a Deus em si. Quando eu trago a queima do incenso que há dentro, é também uma saudação a o que a deusa Suna, no momento, ela vive, assim, que ela vive com a sua carruagem, regendo todos os ciclos, o ciclo agrícola, então ela faz todo um processo de leste para oeste, e aí depois ela entra debaixo da terra e vem revertendo esse processo, vem de oeste para leste, vem e debaixo do mar, é toda uma simbologia muito incrível, assim, que tem vários. A simbologia em si é o círculo. E Sim, aí, quando eu trago o incenso, a defumação, o fogo, que remete tanto à luz dela, né? A luz radiante, quanto o sol, que é a personificação dela. E aí vem todas essas simbologias que ela traz e que eu saldo, trazendo para a sim. cena, trazendo para a performance, para o momento. E como é presentificado, Gisele, isso, fugindo dessa ideia de cena, né, e encarando mais essa ideia de performance, como é essa energia, como é manipular essa energia em cena? Ai, para mim é bem mais, digamos, uma palavra boa para definir. Hum, É como se não houvesse diferença, não houvesse personagem. Não tivesse essa questão de ser um personagem, de estar vivendo aquela personagem. Quando você sai daquele terreno que você estava, você deixa aquela personagem. A energia de vivenciar uma coisa diferente de um palco, de uma caixa cênica e ir para debaixo de uma árvore, é tudo o que eu sou até. Que eu gosto muito da natureza, tenho meus receios com a natureza, mas estou trabalhando. E aí, quando eu vou e me apresento pisando no chão, na terra, vindo, trazendo toda uma raiz que vem do chão, que me finca e diz assim: Isso sou eu. E ali no momento que eu saio do Suna, naquele ritual, naquele momento, pedindo sempre permissão, sempre entendendo que também eu estou na energia dela, só que há uma diferença nesse sentido de não achar que sou. Então, é bem. O teatro, a performance, tomou outro rumo para mim, depois de Medusas. Porque é muito livre. Tanto a gente fica muito livre, porque a gente tem a liberdade de criar, de trazer a ideia, de trazer coisas que a gente vive, que é da nossa vida, que é do nosso pessoal, do nosso individual, mas que se compactua muito com a deusa em si. Então, é incrível, é divino, assim, a energia. Sim, Gi. E é essa coisa de ser autobiográfico, né? Trazer sua biografia para a cena, trazer você. Isso é muito Sim. importante. Gi, tu falou que a deusa Suna, ela acabou fazendo parte mais assim da tua vida, né? Ela tem uma relação Uhum. com a tua vida muito íntima, assim, para além da cena. Tu podia falar um pouquinho dessa sintonia entre você e essa energia, essa deusa, Sim. fora da cena, né? Fora digamos assim, desse acontecimento cênico. Suna, essa sincronia que a gente teve foi quando, eu acho que foi tu, foi, que trouxe, disse, olha, Gi, isso aqui, acho que tu se identifica, por conta que eu gosto, a natureza, né? O primeiro era a natureza, em questão a ela ser a personificação do sol e tal, mas aí quando a gente foi se aprofundar, tinha muito a ver com o que eu estava sendo no momento, que era essa questão da terra, do próspero, da abundância, porque ela rege as questões agrícolas, né? Como já falei. E aí tem também essa energia feminina no ar, que as mulheres foram as primeiras a criar essa energia de plantar, né? Então, eu acho que Suna,
pelo que eu li, pelo que eu estudei dela, tinha muito essa coisa de ter uma saudação a ela antes das plantações, no tempo da colheita. E aí, quando eu disse, gente, Suna é, é a luz solar, o sol é mulher? Como assim? Foi? E aí você entra naquela energia que você diz, poxa, é muita sincronia e tem muito a ver comigo. No sentido de querer retornar para a terra, de querer me alimentar do que eu planto, do que eu produzo. Isso falando assim, numa coisa menor, um círculo de exemplos. Que isso, né, é muito mais além, assim. É uma energia muito de próspera, de muita abundância. O sol, Suna, a luz solar, eu acho que é essencial, né, para qualquer vida, para qualquer pessoa. Sim, Gi. Eu Gi, perco o nexo às vezes do assunto, mas tudo não, bem. é maravilhoso, porque essa ideia nossa de trabalhar com ritual e com a cena, e pensar a cena e o ritual Uhum. acaba reverberando muito na nossa vida, né? Porque você tem essa trajetória nesses espaços sagrados, digamos Uhum. assim, né? Você tomou ayahuasca, você viveu um ritual xamânico, você já, Sim. enfim, a gente vive rituais também na igreja, enfim, a gente tá passando por esses espaços e não que a gente queira trazer a igreja católica, a igreja xamânica, não que a gente queira trazer a Uhum. religião para dentro da cena, mas como essa ideia de ritualidade que envolve tanto você que está ali representando sua deusa e o público que está lhe assistindo, essa conexão que gera, né, é muito Uhum. sagrado. O teatro como um espaço Sim. sagrado também. Isso é muito importante. Eu percebo isso muito nos teus trabalhos, Gisele, mesmo Uhum. enquanto atriz. Então, que está lá na cena é muito Gisele. Sim. Eu sou muito apegada à fé. Sempre que eu via um desafio, eu sempre dizia, sim, tá. Mas eu tenho a fé, então minha fé é meio que inabalável diante de qualquer religião, não uma questão de religião, de se colocar dentro de um aquário feito um peixe. Religião é isso, espiritualidade é muito mais. Muito mais. Meu Deus é o mesmo Deus que o seu, é o mesmo Deus que todos. Ele está olhando por nós. Deus, deusas. Então, mas eu sempre me apeguei muito à fé e sempre quis trazer muito para os meus trabalhos, porque era a coisa que eu mais gostava e queria fazer. Então, eu acho que foi quando a gente foi conhecendo Medusas, os primeiros, a primeira fase de Medusas foi aquela fase para mostrar, mesmo assim, tudo o que é, o que somos, né, o que estamos como sociedade. E aí, na segunda, eu disse, caramba, na segunda fase de Medusas, foi uma coisa mais de identificação, assim, de gente, é isso aqui mesmo, é isso mesmo. Porque, massa, não todo mundo, mas já tem muita coisa falando sobre essa questão do patriarcal, do machismo, tem muitas questões. E agora, como é que a gente faz sendo mulher para enaltecer as mulheres? Porque a gente tá falando machismo, então, literalmente, a gente tá colocando viseiras e falando do machismo, coisa que já tem muito. Então, como é que a gente enaltece Sim, deusas que foram apagadas e traz à tona tudo isso que a gente é, que a gente somos deusas. sim. A mulher em si é todo um corpo, é todo. Enfim, eu classifico como um nascimento, assim, a mulher é incrível. Homens, vocês também são, claro. Mas é porque, meu amor. Mulher não é. Então, Hã? ah, homens também são incríveis, claro, mas as mulheres são Poderosas mesmo. maravilhosas. Muito Mas, poder. tipo, eu sempre me via nessa questão do trabalho de trazer para o teatro. Sempre, eu ainda fiquei ainda meio perdida, né? No começo desse ano, dizendo como é que eu vou trazer tudo que eu quero fazer para o teatro? Como é que eu trago? E aí, o modo teatro ritualístico tá. Eu tô deixando fluir e tá sendo o mais incrível, porque eu não me despeço de nenhum momento do que eu sou, da minha personalidade. Eu só acrescento coisas que eu vivo ao trabalho e do trabalho para minha vida. Então, Sim. seguir aí bem bonita mesmo.
E tua pesquisa está caminhando bem por esse caminho, né, Gi? Do teatro, Sim. da ritualidade. Como tu vem desenvolvendo mesmo essa pesquisa? Então, como eu disse, eu estava meio perdida em relação a essa pesquisa. Tava dizendo, gente, como é que eu vou. Como assim? Onde é que vai caber no teatro essa pesquisa? Porque eu denomino ainda como relembrando os fazeres da fé. Um início de pesquisa, assim, que eu ainda tenho muito forte em mim. Porque como é as coisas que eu mais gosto de fazer, então por que não trazer para um lado que eu também gosto de fazer, que é a arte? Então, eu ainda fiquei meio assim, né? Meio. Mas aí depois eu fui percebendo que é o que eu gosto de fazer. Então, no modo que eu gosto de fazer, não tem essa coisa de ter insegurança, de achar que não vai ter capacidade por trazer aquilo que talvez não seja, que as pessoas não sejam adeptas hoje em dia, mas a reconhecer que são os fazeres da fé, porque cada coisa é ritual, tudo é ritual. Só que a gente tá muito no automático das coisas. Sabe, a gente acorda, escova o dente, toma café, vai, segue a vida, muito automático. Sim. Assistir novela, assistir. É muito automático, mas são rituais. Só Sim, que é outro tipo de ritual. Então, quando você retorna para um ritual, eu acho que mais orgânico, que é essa questão da fé. Vamos dar esse exemplo assim que eu acho que é tão forte em tantas e tantas casas brasileiras e pessoas, que eu acho que é o ritual que é mais forte assim, que mais se interliga com uma conexão maior. Então, já perdi o nexo, mas enfim, nós estávamos falando da minha pesquisa e eu venho trazendo sempre por esse lado assim, de o teatro eu sempre tento acrescentar ele coisas que eu vivo. Tentar fazer ser o mais orgânico possível e tentar caminhar por essa coisa ritual. Ainda não tenho uma coisa tão grande, até porque eu tô no quarto semestre. É é quarto. uma construção, né? É quarto. Hã? Eu sempre me pego pensando em qual semestre eu estou. O semestre. Por que quarentena? Por quê? Mas eu estou no quarto. É quarto. Que falta um pra. É quarto. Ela é quarto. Aí, então, eu acho que ainda estou muito imatura em relação à pesquisa. Mas o caminho que eu quero prosseguir é esse, assim. E Sim, Medusas traz muito uma carga pra mim. Medusas ritual, as deusas mães, traz muito essa carga do que eu quero buscar, do que eu quero ter. sim, E também tudo também pelo outro lado da espiritualidade também, que é muita coisa que eu tenho de carga, que às vezes eu me pegava a pensar que eu não tinha capacidade sobre, mas agora eu tô desconstruindo isso melhor. Que a gente não pode se militar essas crenças limitantes, não. nossa. Gi, eu acho que é isso mesmo. Vai, segue esse teu caminho mesmo autobiográfico, que é o mais importante, né? Uhum. Seu lugar de fala e seu lugar de interesse também, né? Do que é que eu quero dizer para o Sim, mundo. Eu vou chamar sim. Cida, Gi, mas tu fica aqui na live, e qualquer coisa, se a gente sentir necessidade, tu retorna, tá bom? Eu vou chamar Cida. Bem, Obrigado, Gi. de nada. Se dá razão. Tchau. Obrigado. Ai, Léo, saudades também. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Eita, agora é. Vamos agora chamar Cida. Para as pessoas que entraram agora, é bom deixar claro, né, e reforçar que faz que essa live está fazendo parte da programação do hashtag Tudo em Casa Fé Comércio. Está processando aqui, Cida, meu celular? Já te chamo. Faz parte do programa hashtag Tudo em Casa Fé Comércio e Mostra Casulo. Cida. Achei Cida aqui. Processando aqui ainda. Pronto. Vou te chamar, Cida. Então faz parte do hashtag Tudo em Casa Fé Comércio e Mostra Casulo. Já estou chamando, viu, Cida? E a gente está conversando um pouco sobre encenação performativa
e teatro contemporâneo a partir da obra Ritual às Deusas Mães, do Laboratório de Encenação Performativa. Acho que eu já consigo ouvir, sim. Oi, Gabi. Tá de boa pra ver e ouvir? Consigo te ouvir, Cida. E aqui no meu celular de retorno eu tô te enxergando. No meu não, mas aqui eu tô enxergando. Ó, a Consegue me internet ouvir? tá dando. A internet. A internet hoje não tá colaborando com as nossas lives, viu, Cida? Tá travando? Deixa eu ver se meu retorno aqui como é que vai. Eu tô te escutando. Cida, começa se apresentando quem é essa mulher, quem é essa artista, quem é essa pessoa maravilhosa. Tu pode repetir de novo, por favor? Sim. Acho que tu pode começar se apresentando, dizendo quem é Cida, quem é essa artista, quem é essa mulher, quem é Cida, né? Pergunta difícil, mas quem... Ai, já consigo te ver aqui no meu celular. Consegue me ouvir, Cida? Eu acho que deu só uma interferênciazinha. Cida, consegue me ouvir? Deu uma congelada na imagem. Olá, Sobreira. Olá, Rodson. Então, hoje a gente já teve alguns problemas mesmo com conexão. Cida, eu vou te chamar novamente. Tô te chamando novamente, Cida. Cida não pode participar. Sarinha, dá um oi por enquanto que Cida vai restabelecendo a conexão dela. Ah, entrou? Aê, agora. Que Foi eu que linda! caí? Cida, eu acho que tu pode começar se apresentando. Quem é Cida, quem é essa mulher, quem é essa artista. Faz parte. Eu tenho um neném aqui. Então, eu sou Cida Pereira, né? Sou estudante de artes visuais, licenciatura em artes visuais na URCA. E. Sei lá, bebê. Aí, eu entrei no processo Medusas, né? Quando era encenação ainda. E eu não entrei como atriz. Eu entrei tocando Era um o... bombo, um tambor, um Ai, eu bombo. esqueci o nome agora. Ai, ó. Alfaia. Era Alfaia. E aí era eu e Sara tocando, né? E aí Medusas foi se renovando, assim. Cada vez que a gente apresentava, foi se renovando. E aí... A Sara lembra do instrumento. Aí eu peguei meio essa transição, né? Medusas era outra coisa, assim. Mas nunca perdeu o significado. E a gente sempre foi tentando melhorar e tal. De início era no palco, né? Mas também Medusas era bem própria, assim. Tinha bem a pegada de Gabriel, só que ele mais propôs do que colocou para a gente construir, né? E aí, tudo que a gente construiu foi de acordo com o que a gente queria pesquisar e levar o que a gente achava interessante para construir o espetáculo. E até a Gisele falando, eu lembrei de um... Tem algumas cenas que são marcantes, né?
Medusas não tem fala. Só que teve um tempo que a gente cantava. Aí Gisele falando, aí eu fiquei lembrando da música que a gente começou a cantar. E aí era uma música que eu nunca tinha ouvido falar, que era quando o Jô tava na época, né? E aí a galera começou a cantar. Eu digo, meu Deus do céu, eu nunca ouvi essa música na minha vida e o povo tá cantando, assim. Que era, eu não vou lembrar agora como era que a gente cantava, mas assim, tem algumas cenas e algumas coisas que ficam assim pra gente. E aí, pra me apresentar, eu não sei o que falar muito, acho que eu só vou conseguir mais tem quando muito eu for essa explicando relação, né, a Cida? deusa, né? Como Cida falou, ela pegou toda uma transição, né? Então tem uma parte, a primeira montagem foi ali no teatro, mas depois a gente começou a explorar outros espaços e Cida, que estava na sonoplastia, começou a entrar na cena. E aí começou os processos biográficos, né, Cida? Cida começou ó, ela falou o nome da música. O refrão que todo mundo cantou é oiê, iê, iê, oiê, iê, chorodô. Eu nunca tinha ouvido na minha vida, mas eu ouvi a galera cantando. É mulheres cantando, né? Que é uma música de ritual. Aí, tipo, essa pegada de ser ritualístico nunca deixou de ser, assim. Até porque eu acho que não tem pra onde a gente correr, né? A gente tá trabalhando com deusas. E no meu caso, eu escolhi a deusa Morrigan, que ela tem outros nomes também, mas o mais popular é Morrigan. E aí a Morrigan, eu tenho uma colinha aqui que eu vou ficar lendo de vez em quando para não me perder. Aí a deusa Morrigan, ela é da mitologia celta, irlandesa. E aí ela é deusa da fertilidade, da guerra e da morte. E aí quando o Gabriel propôs a gente construir, quando ele me convidou para estar atuando, que eu peguei o processo já andando, né, construído, aí ele pediu para que eu estudasse e escolhesse uma deusa que eu me vi e para que eu realmente tivesse vontade de construir ela no palco, entre aspas. No palco, né? Depois foi mais né, no espaço aberto, com árvores, de tudo que a gente conseguia fazer, a gente usava assim, de espaço. E aí a Morrigan, ela é associada à vingança, à guerra e à morte na batalha. Só que não é como se fosse a deusa da destruição. É no sentido de renovação, de o pós depois das cinzas, né? Aí, como se a batalha fosse uma fase que você superasse, né? E aí... Tem uma ligação assim, muito... Todas vocês, né? Tem uma ligação com essa deusa que vocês trabalham, né? Cida, por exemplo... Pode falar, Cida. Não, eu lembrei o que eu ia falar. Aí eu escolhi ela porque, de acordo com o que tu tinha colocado, né? Como a gente se identificasse. E aí eu lembro tu falando como se fosse hoje, assim. Cida, tu é militante, tu é da zona rural, tenta trazer isso pra cima, tenta trazer isso pra tua deusa. E aí eu achei a Morrigan, né? E aí com essa pegada bem, bem trevosa mesmo. E aí quando eu fui estudando mais, aí eu fui entendendo, assim, de um exemplo. Ela também é deusa da fertilidade, totalmente no sentido oposto da guerra, né? Na fertilidade no sentido da criação de animais e na plantação do campo. Só que uma das curiosidades dela é que ela é infértil, né? E não pode ter filhos. Sim. Mas ela é a deusa da fertilidade também.
Tem vários significados. Estava escutando essa questão da tua deusa e você, né? Porque as duas trazem essa força da batalha, né? Não nesse sentido de destruição. Ele muitas vezes está lá nas manifestações e num ambiente de guerra. E tem essa força, essa mulher que está lutando. Exatamente. E aí, outra curiosidade dela é que, para os homens, ela aparece como corvo, ela não aparece enquanto mulher. E aí tem algumas histórias, né, que ela aparece sempre no final da batalha. E aí é como se fosse verificando os mortos, né? Verificando as perdas. E aí, no lugar onde ela é conhecida como deusa da fertilidade, é na mitologia germânica. E aí, na irlandesa, é que ela é mais como uma deusa da guerra, a deusa da batalha. E aí, deixa eu ver aqui, para eu não me perder. Não, pode. E aí, eu ia falar dessa relação da máscara e da incorporação dessa... Deu uma travadinha? Sim, eu estava falando dessa questão da máscara e da incorporação dessa deusa, né? Como foi construir a tentativa de materialização dessa deusa numa máscara? Como foi esse processo? Cida, está conseguindo me ouvir? Estou dando uma travadinha. Conseguiu entender, Cida? Como foi a materialização dessa... Cortou um pouquinho enquanto estava falando. Como foi a materialização dessa deusa nessa máscara, né? Como foi materializar a deusa na máscara e como foi também incorporar essa deusa a partir da manipulação dessa máscara, né? Porque quando a gente veste essa máscara, modifica todo o nosso corpo. É uma energia que nos instaura, não é? Queria que tu falasse um pouquinho sobre a construção e um pouquinho sobre a manipulação dessa deusa com essa máscara. Esse é um ponto, um dos principais, assim. As máscaras foi uma construção, assim, cada uma das meninas construiu a sua, né? E aí, porque era uma construção muito própria mesmo, a gente que trouxe o desenho e tal, e tu auxiliou muito, né? Porque tu já manuseava, já brincava um pouco com as máscaras, né? E aí foi um elemento que tu quis trazer pra cena. Aí foi, assim, uma das coisas... Pra mim, foi mais dificultoso, acho que para as meninas, óbvio que foi também, né? Essa coisa de vestir, porque faz parte da roupa. E é exatamente isso, assim. Tem o antes, a gente sem máscara, e aí quando a gente coloca a máscara, é a transformação, né? De nós, enquanto mulher, assim, a gente... O momento que a gente tem a transição e tem o ritual e que nos tornamos deuses, né? E aí tem um significado muito próprio também, né? Para quem está assistindo também. As cenas têm vários significados, assim. Que é massa por isso, né? Porque é diverso. E aí você vai se ver de acordo com suas vivências e tal, principalmente as mulheres. E aí... E é muito sensorial, né? Jo entrou aqui e o Jo também fazia parte. Sinto saudades de você, Jo. Hashtag volta, Jo. Tem uma questão muito da sensorialidade, né? E que vocês trouxeram. Você, como Jo, como Gi. Isso. Essa questão do ritual. Então, a gente queria um trabalho que a gente conversasse com o público, não com a palavra, né? Das sensações que a gente poderia gerar nesse diálogo.
Então a música estava ali como uma sensação, a imagem estava ali como uma sensação, o incenso estava ali como uma sensação. E foi muito bacana, assim. Eu fico muito feliz também por te ter sido no processo. Espero que a gente... Ó, já falou. Haha, saudades. Medusa foi um marco na minha vida. Muito amor. Volta, Jô. Hashtag volta, Jô. Volta. Foi massa, porque... Foi não, tá sendo, né? É porque agora, com tudo parado, aí a gente fica tudo passado. Mas tá sendo uma construção, assim. Não para e a gente sempre apresenta, né? E aí foi uma construção em que cada uma, né? As atrizes também e a musicista, Sara, a gente sempre colocou nossas questões, o que a gente queria trabalhar e o que a gente queria ressignificar, né? E aí eu ia falar sobre a questão da deusa que eu escolhi, né, a Morrigan. Ela, em alguns contos, ela não é uma deusa, ela é vista como uma figura mal, né? Tipo, ela é comparada tipo com a Lilith, que foi a primeira companheira de Adão. E aí a Lilith, ela também tem essa pegada, né? Porque quando a gente pensa... E aí... Pode falar, Cida, desculpa. Ela é muito comparada com a... Quando tu quiser interromper, perguntar, pode perguntar. Ela é muito comparada porque, assim, teve um período histórico em que foi o marco em que estava se instalando o patriarcado, né? E aí os contos e tal, e as figuras femininas que eram mais empoderadas, querendo dizer assim, né? Foi começado a colocar isso demonizado mesmo, né? De tipo, qualquer mulher que queira ser mais do que aquele que está sendo colocado para ela ser, ela vai ser demonizada, assim. E principalmente na história, né? E aí o marco de quando o patriarcado começou a ser colocado, valeu, Cleitinho. O marco de quando o patriarcado começou a ser colocado foi essa questão dos fiéis da igreja começar a modificar as histórias, né? De tipo, não modificar completamente, mas o sentido delas, né? E aí a mulher era sempre o alvo disso. Aí por isso que tanto a Morrigan era comparada com Lilith e tantos outros nomes femininos, assim, que a gente conhece da mitologia e dos contos. Sim. E aí, tô seguindo aqui meu roteiro. Em alguns lugares a Morrigan é deusa, em outros é um monstro, né? E aí também depende muito da cultura, porque... Faz parte. A menina já faz parte. Essa demonização, né, Cida? Tem essa demonização dessas mulheres, né, dessas deusas. Oi? E o apagamento delas, esse resquício patriarcal e falocêntrico. Eu lembro que no início, quando a gente decidiu escolher o nome Medusas, foi uma discussão que Jô trouxe, que falava uma outra versão desse mito de Medusas, né? Que Medusas, ela foi uma mulher, ela era uma serva de Atena e ela foi estuprada por Apolo, e por isso, por esse estupro que ela foi vítima, Sim. Ela foi culpabilizada, ou seja, a culpabilização da vítima, que é uma coisa recorrente, né? Então, ela foi castigada e foi uma mulher de olhar morta, que ninguém mais poderia olhar para ela.
Isso é o castigo, né? Por ela, Sim. ela não ter aceitado a traição. Pronto, tem um exemplo de quando os contos e todas essas figuras místicas, né, começou a ter uma nova projeção, assim mesmo, né? Porque as histórias, elas são culturais. E aí tem toda uma reformulação e tal, e por isso que essas deusas são culturais, são tudo, né? Nada se cria assim. Um exemplo, tinha os colecionadores de histórias, né? Que aí, tipo, tem muitas. Tinha, né? Como era cultural, tinha muitas mulheres que eram contadoras de história. Como a gente tem as nossas curandeiras e tal, né? E aí essas histórias começaram a ser reformuladas e se a gente for pesquisar mais a fundo, Pode falar. e aí, eu não sei se eu tô falando demais, qualquer coisa tu me corta. E aí, se você for pesquisar, você vai ver que essas histórias, ela é tipo assim, um homem carimbou, né? A história como sendo dele. As simulações são todas feitas por homens, né? De, da cultura, de historiadores, contos do território e tal. E aí tinha dois irmãos que eram colecionadores de contos, né? Que eles ficaram famosos assim dessa época em que as histórias começaram a ser reformuladas com muita influência da igreja, que eram os irmãos Grimm, Grimm. E aí acabaram ficando famosos por causa desses contos. E aí, deixa eu ver se eu não. Houve uma época em que os contadores de história, eles deturpavam as histórias em influência da igreja, né? E aí, que foi quando a igreja começou a crescer. E aí, tinha muitas histórias e artigos mesmo que começou a ser encobridos, né? Que muitos deles tinham, como as mulheres eram contadoras de história antigas, né? E as mulheres são, no território, as mulheres são sinônimo de. Me fugiu a palavra agora. Mas faz parte da riqueza da região, né? Dos exemplos, assim, desses contos que são deturpados, né? Tipo, uma curandeira vira bruxa na história. Sim. Sempre as mulheres bruxas maléficas, né? Um espírito que é contado nos contos vira um anjo. Os animais viram demônios. Aí, tipo, os contos, eles foram transformados, e assim como os das deusas, né? Tô falando em geral, foram transformados para como se saísse desse perfil, né, de riqueza regional para ser contos de fada. E sempre com a mulher exageradamente assim como o monstro, né? Ou é vítima demais, ou tipo a bestinha, né? Essas coisas. Ou é o monstro da história. E aí as histórias da Mônica, que tem várias versões, seguem nesse ritmo das histórias, né? Dos contos. Aí eu acho que é isso, assim. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é Mulheres que Correm com os Lobos. E aí, para as mulheres é muito forte. É uma mulher falando para mulheres, né? E para os homens também tem a leitura, né? É uma mulher que é doutora, que é pesquisadora nisso, e aí ela meio que tira o místico, né? Ela pesquisa os contos e tal. E aí eu acho que
Agora eu Sim. não me recordo de nada que eu É queria bem isso, pontuar, né, assim. Cida? Eu sempre aprendo com vocês, porque vocês estão sempre trazendo essa vivência de vocês, esses processos mesmo que fazem parte do lugar de fala e de quem vocês são, né? O que é que vocês estão questionando e tensionando ali? Eu aprendo muito com vocês. A Rani entrou agora e Rani tem uma pesquisa que ele estuda a Marquise Branca, né? Que foi uma Sim. atriz aqui foi uma atriz, não sei o estado dela, mas que é o nosso teatro aqui de Juazeiro ganhou o nome dela. São mulheres que estão recontando essa história, né? Essa história que foi contada por homens. Obrigado, Cida. Eu vou chamar Sarinha agora. Gratidão. Foi muito lindo, muito obrigado. Foi muito bom te ouvir. Deu uma travadinha básica. Eu vou chamar Sarinha, viu, Cida? Muito obrigado. Continua na live aqui com a gente. Sarinha, dá um oi. Oi, Anália. Oi, Gisele. Oi, Rani. Obrigado por estarem presentes. Essa live faz parte do projeto Hashtag Tudo em Casa Fé Comércio e da Mostra Casulo. Foi um convite da Suzana. Será que Sarinha está por aqui? Sarinha dá um oi pra gente chamar. Sarinha é sonoplasta. Aê! Te chamando, Sarinha. A gente está discutindo um pouco sobre encenação performativa e teatro contemporâneo. Oi, Sarinha. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Então, Sarinha, se apresenta mesmo, diz quem é essa mulher, quem é essa artista visual, quem é essa sonoplasta. Tá, meu nome é Sara. Eu sou natural e residente aqui de Juazeiro. Eu sou estudante de artes visuais. E eu fui convidada por Gabriel, desde o início de Medusas, em 2017, para ficar pensando a sonoplastia do espetáculo, que era um espetáculo, agora virou performance, depois de várias transformações. E desde 2017, assim, entre idas e vindas, eu estou compondo com o espetáculo. Sim. E Sarinha começou lá em 2017, né, Sarinha? Pensando uma sonoplastia para um espaço da caixa cênica. E agora, Sarinha está pensando essa sonoplastia para uma ideia de ritualidade e de ritual. Então, acho que primeiro pode começar falando sobre essas diferenças e se tem diferença. Eu acho que tem muita diferença, assim, porque quando a gente começou a fazer dentro do teatro, já tinha uma ideia que permanece até hoje, que é de usar os instrumentos, nem sempre como assim, como tocar canções com os instrumentos, sabe? De uma forma tradicional, mas de fazer sons com eles. Só que enquanto a gente estava no teatro, Cida também participou comigo da sonoplastia, a gente usava só o violino e o alfaia. E aí, quando a gente sai, eu acho que a gente ganha muito, assim, porque as outras coisas começam a ser instrumento também. Tipo, Gisele começa a usar uma saia, eu acho que é da dança do ventre, que quando ela dança faz um barulho. E é muito legal, assim, porque compõe muito com a cena. E tem os bastões que Cida passa a usar também em cena, que começa a fazer um som muito legal também. Tem uma parte até que eu achava muito massa, assim, em uma das versões de Medusas, que ela passava os bastões, assim, naqueles arcos que tinha na quadra lá do Centro de Artes. Aí fazia o Aham. som, sabe? Assim, era muito massa, no meio da cena de combate. Aí eu acho que essa é a diferença, assim, a gente passa a usar coisas do cenário mesmo para fazer o som. E teve também uma pesquisa que a gente começou em usar, tipo, panela de barro para fazer percussão. E também aquela garrafinha de vidro que a gente usou também, Gisela, super legal. Então, acho que é isso, assim, ir atrás. Oi? Rafa, ela surge como um acidente, mas que a gente viu como potência, né?
De repente, o pin que Gisele usa na cena sumiu, só foi aparecer no final da performance, e aí a gente tem uma garrafa, vamos experimentar. Aí começamos. E no final das contas, né, Sara, ficou um som muito mais Foi. potente do que o próprio pin. Aham. Aí é isso, assim, a gente começou a usar esses outros instrumentos, que não são instrumentos, e alguns dá bem certo. Acho que essa é a diferença, assim, principal. Sim. E eu gosto muito quando como você começou a pensar as meninas como também compositoras dessa sonoplastia, né? Por exemplo, tinha uma cena de Jô, que Jô tinha no pé uma pulseira, né? Não era, Sara? E essa pulseira, a partir da movimentação de Jô, tu tá conseguindo me ouvir, Sarinha? Tá cortando um pouco, Gabriel. Tu pode Sim, repetir? posso. Eu tava lembrando da cena de Jo, que ela tinha uma pulseirinha no pé, que ela tinha um Uhum. movimento que ela fazia com o pé de tremer, Isso. e esse som dialogava com a partitura e dialogava com vocês que estavam compondo ali a sonoridade da cena. Uhum. Como você falou também, quando a gente passava os paus aqueles bastões nas grades da quadra, também era um som que estava compondo, né? E eu acho que Uhum. eu tenho assim uma dúvida para fazer, uma pergunta para fazer para tu, Sarinha. A vasilha de barro, Cida tá falando aqui. Sim, Usou como percussão também. sim. Sarinha, nessa ideia assim de ritual que a gente pensa em instaurar uma atmosfera, qual o desafio assim de fazer um som que instigue uma sensação nas pessoas, né? Então, eu parto primeiro da minha sensação da cena. E aí eu acho que é uma sensação assim muito legítima porque eu chego como espectadora também. Nem sempre eu participo dos ensaios enquanto as meninas estão criando a partitura, né? E aí quando eu chego, assim que elas já têm alguma coisa pronta, então é a sensação que me chega, é a mesma que eu vou tentar evocar com o som. Então eu tento só reforçar isso que eu tô sentindo, entendeu? Tipo na cena da Morrigan, no Ritual às Deusas Mães, que é a última versão, né, de Medusas que a gente fez, eu sentia uma coisa muito de atenção constante, como se ela tá se preparando para a batalha, assim, na minha interpretação. Então ela tá atenta, com todos os sentidos atenta. Então eu tentei trazer uma música não, um som que não fosse melódico, não fosse causar nenhuma distração, que não fosse ser dançante. É mais um som, são só algumas marcações mesmo no tambor, Sim, e eu também o violino, mas também de uma forma bem não tradicional. Só para ir exaltando assim essa coisa de atenção, ela tá focada ali. E sim. aí, tipo, à medida que o ritmo dela vai progredindo na cena, que vai ficando mais tenso, vai ficando mais, ela começa a bater os bastões, entendeu? Aí a música vai acompanhando também, assim, a música não, a sonoplastia vai acompanhando, vai Sim. ficando mais frenético também. Eu lembro que uma vez você falou que o som de Gisele ele era mais redondo em alguns momentos e mais rasgado em outros. O de Cida também, né? Mais reverberante, mais constante, mais intenso. Outra hora mais suave, mais leve. Então tem essa composição rítmica, né? Uhum. Então, pro de Gisele, eu vejo uma coisa mais lúdica, assim. Eu sempre vou falar sobre a minha interpretação, porque eu também me acho, assim, eu componho a sonoplastia, mas quanto às cenas das meninas, eu sou espectadora. Eu não influo nelas, assim, a não ser com o som. Então, a Sim. de Gisele eu vejo muito como muito lúdica e também como se fosse uma contemplação, assim, do elemento fogo, que ela é a deusa Sol e ela tem aquela cena com a fogueira também. Então eu vejo muito como uma contemplação. Aí o som dela eu tento trazer essa coisa que eu evito trazer na descida, que é justamente essa ludicidade, assim.
uma coisa mais dançante, uma coisa mais circular, como eu já conversei com ela e ela falou que é o que ela precisava também para a cena. Sim, sim. Acho que é isso, então. Obrigado, Sara. Sara, há muito tempo e a gente está sempre trocando, né, Sarinha? Figurinhas e aprendendo bastante. Sara, que é das artes visuais, mas que tem essa paixão e essa ligação muito forte com a música e que só soma com a performance. Então, eu queria agradecer a Sara, a Gisele, a Cida, ao Sesc também, né, que está possibilitando essa programação incrível, que não está nos abandonando, né? Isso é muito importante. No momento que a gente mais precisa, o Sesc está com a gente nessas programações. Então, obrigado, Sarinha. Obrigada. Cheiro. Obrigado a todo mundo que esteve aqui na live. Cheiro, a live vai estar disponível no IGTV. Beijinho.